Olá, bora mergulhar num tema que é um verdadeiro escudo para todo cidadão e, mais ainda, um ponto decisivo para quem está na batalha dos concursos públicos: as garantias processuais constitucionais. Vamos entender as regras desse jogo. E olha, a nossa base aqui é justamente um material focado nisso, em preparar para as provas da OAB e de concursos. Porque no fundo são essas garantias que formam o alicerce de um sistema justo. Elas são a nossa certeza de que as regras serão seguidas para todo mundo. Bom, vamos começar com um desafio para já aquecer os motores. Dá uma olhada nessa afirmação. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Essa é uma clássica pegadinha de concurso, daquelas que separam quem realmente entende do assunto. Pensa um pouco aí, que daqui a pouco a gente volta nela para desvendar esse mistério. Mas calma lá, para responder essa pergunta com total segurança, primeiro a gente precisa construir nossa base, né? É fundamental entender quais são essas proteções essenciais que a nossa Constituição oferece. E o ponto principal é exatamente este. A gente não está falando de uma teoria distante, de um juridiquês complicado. Não. A gente está falando das regras do jogo que afetam a vida real, que garantizam que o Estado vai jogar limpo em qualquer processo. E a regra número 1, a gente pode dizer que é a mãe de todas as outras garantias, é o devido processo legal. Vamos ver direitinho como isso funciona na prática. A definição formal está aí, bem clara. Mas para ficar mais fácil, pensem no devido processo legal como o manual de instruções oficial para qualquer ação do Estado. É o que garante que tudo vai ser feito do jeito certo, passo a passo, sem pular etapas, sem atalhos. Agora, se liga num erro super comum em provas. As bancas examinadoras adoram testar isso. Muita gente pensa que essa garantia só vale para processo criminal, mas não, de jeito nenhum. Ela se aplica a qualquer tipo de processo, seja judicial ou administrativo. A justiça tem que ser a regra em todo lugar, sem exceção. Beleza. Dentro desse grande guarda-chuva que é o devido processo legal, a gente tem dois pilares que andam sempre juntos. São praticamente irmãos siameses: o contraditório e a ampla defesa. Eles são o coração de uma defesa justa. A lógica aqui é bem simples e direta. Primeiro, vem o contraditório. A pessoa tem o direito de saber de tudo que está rolando no processo, de cada acusação, de cada prova, certo? Depois, com a ampla defesa, ela ganha o direito de usar todas as ferramentas que a lei permite para se defender. Uma coisa está ligada na outra. E essa analogia aqui é perfeita para guardar a ideia. O contraditório é saber o placar do jogo, ou seja, as acusações. Já a ampla defesa é o direito de fazer suas jogadas, de se defender de fato. Simples, né? E muito poderoso. Ok, vamos em frente. Agora a gente vai para o último conjunto de garantias fundamentais. O foco aqui é em quem julga e na mentalidade que é necessária para que um julgamento seja realmente justo. O princípio do juiz natural é basicamente uma muralha contra a arbitrariedade. Ele proíbe a criação dos chamados tribunais de exceção, aqueles criados só para julgar um caso específico, sabe? Isso garante que o juiz seja imparcial e que ele já esteja previsto em lei e não escolhido por conveniência. E aqui a gente chega num dos pilares mais importantes do direito penal moderno: a presunção de inocência. A regra é cristalina. Todo mundo deve ser tratado como inocente até que exista uma decisão final, da qual não caiba mais nenhum recurso, dizendo o contrário. E isso, claro, nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. Se todo mundo é inocente até o fim do processo, isso quer dizer que ninguém pode ser preso antes da condenação final? Será? E a resposta, que é a grande pegadinha, é falso. A presunção de inocência é a regra geral, sim, mas a própria Constituição abre espaço para exceções. A prisão em flagrante ou uma prisão preventiva, por exemplo, desde que bem fundamentada por um juiz, são permitidas. É exatamente essa diferença que as bancas de concurso amam cobrar. E já que estamos falando em pegadinhas de alto nível, vamos para um tópico um pouco mais denso, muito comum em provas para tribunais: a famosa cláusula de reserva de plenário. O que essa súmula do STF quer dizer, traduzindo? É o seguinte: um grupo menor de juízes de um tribunal, tipo uma turma, não pode simplesmente ignorar uma lei por achar que ela é inconstitucional. A decisão de declarar uma lei inconstitucional é tão séria que só pode ser tomada pelo plenário do tribunal, ou seja, pela maioria dos seus membros. É uma trava de segurança do sistema. Ufa, passamos pelos pontos mais importantes. Agora, vamos juntar todas essas peças e montar uma espécie de caixa de ferramentas constitucional, bem prática para a gente levar. Então vamos lá, o nosso kit de proteção,
O devido processo legal é o manual. O contraditório e a ampla defesa são os direitos de saber o que está acontecendo e de poder se defender. O juiz natural é o nosso árbitro imparcial. E a presunção de inocência é a regra de ouro. Dominar esse kit é a chave para entender a justiça e, claro, garantir vários pontos na prova. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que as regras do jogo estão mais claras, como a percepção sobre as notícias de processos judiciais muda? Entender como tudo funciona dá uma visão muito mais crítica e informada sobre o mundo à nossa volta. Bons estudos!